Seja muito bem-vindo a mais um episódio Penteando através da foto. Eu sou a Paula Rosso e eu tô aqui para te ensinar como que a gente vai fazer a leitura daquela fotinho que a cliente traz como inspiração na hora de fazer o penteado. E depois a gente vai reproduzir o passo a passo na cabeça de boneca. Nessa aula a gente vai aprender do início ao fim quais as etapas que a gente precisa fazer para que o penteado fique muito semelhante à foto que a sua cliente levou. Já aproveita, deixa a sua curtida, me segue para receber sempre as novidades que a gente vai ter por aqui. E aqui no meu canal você encontra outros vídeos com outros estilos de penteado que a gente fez a leitura e reproduziu na cabeça de boneca. É só você botar aqui no meu canal e procurar em mais vídeos. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a leitura desse penteado, esse coque maravilhoso, um dos mais pedidos pelas clientes e eu tenho certeza que apavora muita gente. Hoje a gente vai ver como ele é fácil de ser feito, mas primeiramente vamos fazer a leitura. Eu vou fazer aqui no meu celular e vocês vão acompanhando na tela que vai aparecendo pra vocês. Nesse penteado, a gente consegue ver que ele é bem fofinho, nada de colado na cabeça. Aqui na frente é mais volumoso, então tem um estilo moicano mais descontraído. Tem um pedaço de mecha bem solta ali na frente da orelha e essa mecha ela começa mais pra baixo, não é bem em cima da divisão do cabelo. É onde a gente tem aquela entradinha da cabeça, então é dali pra baixo que ela começa. O coque fica numa altura que a gente consegue enxergar de frente. E a gente pode notar que tem uns fios mais bagunçados no coque. Ele tem volume, então provavelmente a gente vai ter que colocar um enchimento. Se a sua cliente tiver mais cabelo e você conseguir fazer sem enchimento, melhor ainda. Mas o enchimento ajuda a dar estrutura e deixar esse cabelo mais volumoso e firme até o fim do evento. Vamos começar por etapas. Como que a gente começa a fazer? A gente pode ver que primeiro o cabelo foi todo preso e depois foi construído o coque por cima. Então essa é a etapa, a gente constrói primeiro o rabo, todo ele no meio, e depois a gente constrói o coque. Vamos fazer o passo a passo na cabeça da Judite? E aqui estamos nós com a Judite, nossa querida modelo. Vamos reproduzir o penteado no cabelinho dela. Mas eu já trouxe esse cabelo preparado, vou mostrar pra vocês. Nesse cabelo eu já fiz a chapinha de frizz aonde eu preciso. Como assim aonde eu preciso? Nesta parte aqui eu não preciso da chapinha de frizz. Então eu fiz em toda a volta desse cabelo. A chapinha que eu uso é a chapinha da Taif, que ela tem esses frisadinhos assim dentro da chapinha, ó. Então eu fiz em toda a volta e no meio não precisa fazer. A gente perde tempo se a gente for fazer no meio, porque a gente não vai precisar. Nesse penteado a gente pode ver que é um coque bem alto e nessas partes aqui são mais fofa. Ela tem um volume assim. Então é por isso que eu fiz a chapinha de frizz nesta volta, pra gente conseguir dar estrutura. Se você não tem a chapinha de frizz, não tem problema, é só você pegar um texturizador e passar na raiz, em toda a volta, assim como eu fiz, e escovar ele pra cima. A chapinha de frizz ela facilita, só que você tem que cuidar pra não apertar muito, pra não ficar marcado. Aqui no da Judite a gente fez mechas finas, com a temperatura em 180 e foi baixando sem apertar muito a chapinha pra não marcar. Antes de qualquer coisa a gente começa fazendo a base desse cabelo. A base que eu digo é a altura do rabo, onde a gente vai colocar ele e depois a gente vai prender o restante do cabelo na volta dele. Vamos começar levantando bem esse cabelo pra cima. E a altura que a gente vai prender é bem aqui em cima, ó. Bem aqui, não é aqui no meio, é aqui. Porque o penteado tem que ser visto pela frente, então a gente precisa levantar esse cabelo bem lá em cima. E na questão de fazer o rabo, aqui a gente não precisa se preocupar se ele vai ficar com aqueles gomos, sabe? Quando a gente prende aqui no cabelo, que fica levantando os gomos, não tem problema, porque isso aqui tudo vai ficar bem escondidinho, tá? Só pra gente ter uma base onde a gente vai prendendo os grampos. Vou segurar por baixo, pede pra cliente levantar um pouquinho a cabeça, porque a gente precisa posicionar bem em cima. Vou mostrar pra vocês de pertinho como que eu faço com o elástico. Coloco no dedão, aqui, faço a volta. E depois eu pego esse que tá no dedão e passo por dentro do outro que eu fiz a volta. E aí eu finalizo prendendo normal esse aqui. Além de ficar bem firme, a gente não precisa usar grampo pra fazer. É
o próprio elástico, que depois a cliente só corta e solta o penteado. Agora a gente vai começar a prender ele por etapas. O que são as etapas? Tem a lateral, tem o topo e tem a parte de baixo. E a gente vai dividir essas partes pra gente ir prendendo aos poucos. Vou separar o topo bem na entradinha aqui da arqueada da sobrancelha. E eu vou dividir pra trás, não é reto aqui. A gente divide subindo pra cima, formando um triângulo aqui em cima. Vou mostrar pra vocês. A gente divide as laterais assim, pra quando a gente for prender, não aparece a divisão. Ele cai por cima, tá vendo? Ele vai cair por cima daquele cabelo, vai ficar bem sutil. Vou reservar o topo. Como eu não quero tirar o volume, então eu não aperto. Eu faço esse rolinho com a própria mão. Separo as laterais do cabelo. E a gente vai começar a prender o cabelo de baixo pra cima. A gente enrola aqui pra não atrapalhar. Tem que ficar bem visível essa parte de baixo. E vamos começar a prender aqui. A gente vai prender todo esse cabelo em volta desse rabo pra dar estrutura. E depois a gente vai fazer o coque. Pra limpeza das mechas eu vou usar o Soft Oil da Regolin Hair Co. Aplico na ponta dos dedos. E eu pego uma mecha, alinho essa mecha pra cima. Deixar com limpeza aqui embaixo. Pra dar o volume no cabelo, eu vou usar o pó Snow da Regolin Hair Co. Aplico o pó aqui na raiz, dou uma leve desfiada nesse cabelo por dentro. Bem leve, só pra fazer um volume. Subo ele fazendo a limpeza, não pode ficar aparecendo os desfiados que a gente fez. Já ficou fofinho. Não pode ficar também muito fofo. É sutil. Eu tô aqui em cima, a gente vai dar umas puxadinhas nas mechas assim, pra não ficar muito redondo, pra ficar mais descontraído. E vamos colocar um grampo bem aqui. Pra limpeza da mecha, eu vou usar o Light Spray da Regolin Hair Co. Essa limpeza levando todos os cabelinhos lá pra cima. E depois eu vou repetir o mesmo processo com essa mecha. E agora vamos prender a lateral. Olha como já ficou fofinho aqui. E a gente vai vir com essa lateral fofinha também. Aqui na parte da frente ela tem uma mecha que sai bem descentrada aqui. A Judite não tem muito bem a entrada, mas a sua cliente vai ter com certeza. E você vai tirar uma mecha bem fininha e de comprido, assim, ó. Tem que ser fina e comprida, não é só uma mecha. E a gente reserva ela. Vou deixar ela aqui separada e vou prender esse cabelo. Passa o óleo pra fazer a limpeza. E aqui na lateral, a gente não vai prender tudo de uma vez. A gente vai prender em mechas. Você pode dividir de 2 a 3 mechas aqui. Aplica o pó pra dar o volume. Dá uma leve desfiada na raiz e traz pra trás pra encaixar aqui em cima. Quando a gente faz por mechas, a gente consegue um efeito mais descontraído. Se a gente traz inteiro, ela vem todas junto e não marca os gominhos. E a gente quer essa marcação de gominhos. O Light Spray é bom que ele faz a limpeza e ele já ajuda a dar uma fixada nesse cabelo. Uma leve fixada. Se a gente precisar mudar alguma coisa, ele também deixa, porque é uma leve fixação, não é uma fixação muito forte. Vamos para a segunda mecha. Para desfiar, eu vou dividir em 2 partes. Pra gente conseguir um desfiado uniforme, senão aqui na frente fica sem volume e o volume fica tudo aqui atrás. Então, eu dou uma desfiada em 2 partes. Fez isso, leva lá pra trás. Olha como começa a se formar uns gomos mais descontraídos. Eu gosto dessa pegada mais descontraída. E a última mecha. Nessa última mecha, que é mais perto da orelha, você pode dar uma leve puxadinha assim, pra ela cair por cima da orelha, pra não ficar tudo puxado pra cima. Coloquei todas as mechas pra cima e agora vou travar com o grampo. Eu gosto de prender todas de uma vez só pra não ficar enchendo de grampo aqui, porque depois tem o coque que vai vir mais grampos. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Sempre lembrando de tirar a mechinha que a gente tirou de um lado, tem que tirar do outro também. Não pode esquecer, senão fica só um lado com a mechinha. Dividir em 3 gomos daquele lado, tem que dividir em 3 desse daqui também. Eu jogo por cima pra ele ficando presinho, porque eu vou colocar o grampo só no final. Como a gente puxou do outro lado em cima da orelha, a gente tem que fazer a mesma coisa desse lado aqui. Juntamos todos, botar o grampo agora.
E agora nós vamos fazer o topo do cabelo. Para fazer o topo, eu vou desfiando por mechas, ó. Vou pegar uma mecha, aplico o pó, desfio. É por mechas, não é tudo de uma vez só, senão você não vai conseguir o efeito que a gente tá buscando aqui, né? E as mechas não são tão finas, são umas mechas um pouquinho mais grossas, porque a gente quer fazer um efeito sem aparecer o desfiado e com alguns gomos divididos. Depois que a gente fez isso, a gente vem pro próprio pente, ó, e pente a lateral, tirando onde tá aparecendo os desfiados e segura alguns gomos marcando. E aqui é uma marcação grossa, não são aquelas marcações fininhas. Então a gente precisa pegar uns gomos bem gordinhos assim e dividir eles. Com o light a gente vai separando, deixando eles mais fofinhos aqui na frente. O penteado tem essa parte da frente mais fofa, mais alta. A gente precisa levantar bem essa raiz. Aqui no meio, onde fica aparecendo alguns desfiados, eu gosto sempre de usar o pente garfo, porque ele penteia por dentro do cabelo. Ele vai tirar esse embaraçado de dentro do cabelo, sem prejudicar o volume que a gente tá dando aqui na frente. Juntou tudo aqui, a gente vai começar a colocar o grampo bem aqui em cima, ó. Eu aperto com a mão e venho com o grampo. Mesma coisa do outro lado, aperto com a mão, coloco o grampo. E aqui a gente já fez toda a estrutura da volta. A gente só precisa finalizar com o coque aqui em cima. Para fazer o coque eu vou usar um enchimento. E ele tá em formato de bolinha, então eu vou esticar ele e deixar ele em formato de banana. Quem quiser pode usar também um enchimento rosquinha. Eu prefiro esses aqui, porque o grampo entra muito mais fácil, não pesa na cabeça da cliente. E depois o grampo não fica escorregando pra fora. Ó, vou esticar bem esse enchimento e vou passar ele na volta desse rabo que eu fiz. Chegando aqui eu vou travar ele com um grampo. Coloco um grampo deste lado, junto o outro e volto. Isso vai ajudar a travar o enchimento. Depois eu coloco uns grampos travando na cabeça da cliente. Feito isso, a gente vai precisar modelar essa ponta aqui, que ela tá reta. Então a gente só vai precisar usar o modelador Babyliss nessa parte do cabelo, não em todo o cabelo. A gente vai aprendendo a fazer somente onde a gente precisa. A gente precisou fazer a chapinha de frizz só na volta, para dar esse volume. E aqui a gente vai precisar fazer o modelador só na ponta, onde a gente vai fazer o coque, onde a gente vai estruturar esse coque. Vou aplicar um protetor térmico Thermal Dream da Rigolin Hair Co. para poder fazer essas ondas. Com um Babyliss de 25mm, eu vou ir pegando algumas mechas aleatoriamente, abro a pinça e venho deslizando no cabelo. Com o cabelo assim, ó, espalhado pelo Babyliss mesmo, não são ondas, a gente precisa de cacho aqui. Porque se for a onda, a gente não consegue dar o efeito. E eu vou fazer isso em toda a parte do rabo aqui atrás. A pinça do Babyliss, quando a gente faz assim, ela ajuda a tirar aqueles fiozinhos que ficam arrepiados, porque ela vai fazendo a limpeza, vai colando os fiozinhos na volta. Já vou aproveitar o Babyliss quente e vou fazer essas pontinhas aqui. Eu sei que na foto a referência tá bem lisa, mas como o cabelo da Judite não tem aquela entradinha, a gente não consegue deixar no mesmo formato da foto. Então eu só vou dar uma leve enroladinha na pontinha, só pra não ficar sobrando isso aqui. E agora vamos montar esse coque aqui. Eu vou pegando as mechas que eu fiz do Babyliss, aplico o óleo pra dar limpeza e eu vou ver pra onde eu vou direcionar elas. Se eu for direcionar ela pra frente, eu tenho que desfiar ela aqui embaixo. Se eu for direcionar ela pra baixo, eu desfio aqui. Então vamos posicionar lá pra frente, pra gente poder cobrir sempre o enchimento. Ó, desfio aqui. Se o cabelo da sua cliente for muito fininho, coloca o pó, senão nem precisa colocar o pó. Já faço a limpeza com light spray. Quando eu posicionar, eu já vou vir dar umas beliscadinhas pra não ficar aquela coisa redonda, sabe? Mecha redonda assim, e coloco o grampo aqui embaixo. Venho com a outra mecha e repito o mesmo processo. O segredo de fazer esse coque assim, pra não passar trabalho, é não pegar mechas muito finas. Porque se você pega as mechas muito finas, ela fica abrindo buraco. Então a mecha tem que ser grossa. Aqui a gente vai jogar a mecha pra frente de novo pra tapar o enchimento.
A pontinha a gente aproveita também. Então a gente joga pra cima, porque a gente pode ver que nesse penteado ela tem umas pontinhas mais soltas assim por cima. Então a gente aproveita essa pontinha pra dar essa finalização. E agora, pra não ficar esse buraco no meio, então a gente vai passar essa mecha pra lá e essa pra cá, pra não ficar esse furinho no meio, porque se a gente for abrindo assim, vai ficar esse furinho bem no meio. Então como eu vou passar essa mecha pra lá, eu alinho, desfio por baixo e jogo ela pra lá. Abro ela, passando light spray já, pra ela ficar assim mais divididinha, mais descontraída, pra não ficar uma bola redonda. E travo ela lá embaixo, usando a pontinha pra fora, assim. E mesmo assim eu gosto de beliscar, deixar umas mechas mais altas e dar esse ar mais descontraído. Travou lá na cabeça, eu pego a mecha que tá do lado de lá e trago pra cá. Quando a gente desfia embaixo, a gente consegue abrir a mecha assim. Se a gente não desfiar ela por baixo, vai ficar uma mecha inteira. Você não vai conseguir esse efeito de abrir ela, de deixar bem larga. Eu vou lá pra frente, light spray. E agora a mesma coisa. A mecha que tá desse lado, leva pra lá. E essa traz pra cá. Nessa última mecha, pode abrir bem o gomo pra baixo, assim, pra dar esse efeito e tapar todo o enchimento. Com as pontinhas que sobraram, a gente passa um óleozinho e vai modelando elas por cima do cabelo, assim, jogando elas pra ficar uns fios soltos mesmo. E pra finalizar, a gente usa o Dark Spray da Regolin Hair Co pra fixar todo esse cabelo. E esse é o resultado do nosso coque de hoje, que a gente reproduziu. Um coque lindo, muito pedido pelas clientes. E agora você sabe as técnicas para fazer ele de uma forma muito mais descomplicada. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo e até logo!